Começou agora o nosso programa Agora é com Eles, o programa do homem cristão brasileiro, e hoje nós vamos falar sobre um assunto top, excelente, liderança masculina e como formar bons líderes. Então, pessoal, fique ligadinho porque o nosso programa já começou. Agora é com eles aí na sua telinha, especialmente feito para o homem cristão brasileiro e para toda a família, obviamente. Então, ajunta a turminha toda aí para ser abençoada, a família toda. Junta todo mundo e manda aí para a turma no WhatsApp também o link aí pelo nosso canal no YouTube da Rede Super. Claro, faça a inscrição, ali aperte o sininho para você receber as notificações. Claro, você vai ficar por dentro de tudo que rola nessa TV que é feita para inspirar você. E eu estou aqui para esse programa e eu quero agora cumprimentar esse cara que é um líder nato, é um cara versado em conhecimento, um homem de língua de erudito, meu querido pastor Matheus Alves. Sensacional. Você fica decorando essas coisas antes do programa para falar assim, Não, é só a experiência estar aqui perto de você, aí vem assim, a gente tem que fazer. Mas você é o nosso líder aqui, é você que nos inspira. Mas aí, é porque é o mais velho, é isso? Não. Isso aí é um etarismo, atenção. É por qualidade. Tudo bem, Matheus? Graças a Deus, tudo bem com você. Graças a Deus, firme. Pronto aí para o programa de hoje? Vambora. E eu tenho certeza que vai ser... sensacional. Prateleira de cima. Vamos embora então. Então, gente, eu e Matheus temos aqui um convidado também para lá de especial. Um convidado que você vai conhecer agora. Dervi Gomes é empreendedor e um dos líderes mais influentes dessa geração. Ele é vice-presidente da Câmara de Comércio Cristã Internacional nos Estados Unidos e já atuou na diretoria de marketing e comunicação de grandes empresas. Ele é professor universitário e fundou os Atletas de Cristo. Ele é responsável ainda pela Fundação Adonep em Minas Gerais e do Homens de Sucesso com Deus. Dervi foi secretário municipal de esportes de Belo Horizonte, é autor de vários best-sellers e conferencista internacional, também membro da Hills Church, na Califórnia. Ele é pastor voluntário na Igreja Batista da Lagoinha. Casado com a pastora Nelma Jardim, ele é pai de 4 filhos. Uau, esse é o nosso convidado, meu querido pastor Dervi. Seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Serginho. Muito prazer, Matheus, estar aqui com vocês. Isso é uma alegria muito grande, né? Reencontrá-lo praticamente depois de 5 anos na Califórnia. Estamos de volta e ter a alegria de te encontrar cada vez mais bonito, mais inteligente, né? Tá vendo, Matheus? Não é só você. E ele não decorou isso aí. Não decorou isso. Se eu soubesse que era ele, eu tinha que ter vindo um pouco melhor arrumado. Eu vou te falar. Um homem desse, eu vou falar com você. Não é brincadeira, não. Pastor Dervi, pessoal, é um querido também, é um amigo. Assim, sabe aqueles amigos que, mesmo distante, a amizade, o carinho, ali, a atenção... são as mesmas. E aqui hoje, recebendo para a nossa sala de bate-papo aqui do nosso Agora é com Eles e falando de um tema que ele é fera, sobre a liderança masculina. Essa liderança, pastor, ela se efetiva por vários vieses aí, a referência masculina. Queria que o senhor falasse para a gente aí sobre essa liderança e a essência do padrão, do modelo do homem, principalmente como desafio aí para esses dias que nós temos vivido. Certo. Realmente esse tema, né, de liderança em todas as áreas hoje, ele é um tema assim, de muita importância, porque vivemos uma época de uma carência de líderes. Nós vivemos um tempo assim, de um vazio de liderança. E as pessoas que viveram algum tempo atrás, elas têm uma referência muito forte de líderes em todas as áreas. E nós estamos vivendo esse momento que parece que é uma transição. E eu acredito que é um momento em que Deus, de maneira muito especial, está convocando os homens que têm essa consciência de uma chamada especial de ministério e para exercer uma liderança. O que nós temos hoje na sociedade
é uma liderança, uma liderança muito distorcida de valores. E uma das coisas especiais sobre a liderança do homem é que Deus nos criou para liderar, né? E a palavra de Deus diz que Deus nos criou e Deus determinou que o homem liderasse. E eu creio que uma das coisas são dificuldades hoje na nossa sociedade, é que, a despeito do grande avanço tecnológico das comunicações, nós estamos tendo uma desaceleração na qualidade da comunicação. E liderar é influenciar, liderar é motivar, liderar é ser um modelo para as pessoas, é escutar as pessoas, é caminhar com as pessoas, é ouvir as pessoas, é conhecer os seus sonhos, né, as suas necessidades, estar ali junto para ser um suporte nessa liderança. E quando nós vemos na Bíblia, lá em Gênesis, a primeira coisa que nós encontramos sobre Deus na Bíblia, a revelação sobre Deus, é que Deus é o Criador e que Deus criou todas as coisas falando. Isso é algo maravilhoso. E a Bíblia diz lá, a partir do primeiro versículo lá de Gênesis, e disse Deus, haja luz, né? Então Deus mandou a sua palavra. E o universo sendo infinito é porque esse haja está funcionando até hoje, é isso? Até hoje é contínuo. Então, quando Deus criou todas as coisas, Ele mandou a sua palavra para o caos. E eu acredito que não tem ninguém hoje na nossa sociedade que não tenha essa consciência de que nós estamos vivendo um grande caos nessa área de liderança, em todos os níveis. No governo, na sociedade, nas nossas famílias, há um vazio de liderança, há um caos generalizado. E Deus mandou a sua palavra. E é interessante que a primeira coisa também que Deus ordenou ao homem, né, para ele ser líder, é que ele falasse, né, que ele desse nome aos animais. E a Bíblia diz que que o homem deu nome a todos os animais, e quando o homem falou, ele trouxe ordem, né? Porque assim como a luz, ela trouxe muitas características abençoadoras, porque a luz, ela traz três coisas. Em primeiro lugar, a luz, ela traz ordem e organização. Quando Deus falou, disse Deus haja luz, a luz, em segundo lugar, traz vida e beleza. E em terceiro lugar, a luz traz direção e orientação. Então, quando o homem falou, ele também trouxe ordem, ele trouxe organização, trouxe vida, beleza, trouxe direção e orientação. Mas quando o homem se silenciou, calou, e nós vimos isso lá em Gênesis 1:26, aliás, capítulo 3, que é aquele episódio em que a serpente falou. Então, é algo estranho, uma cobra falar, mas a serpente falou. O capeta também fala. O capeta também fala. Então, quando a serpente falou, o homem ficou em silêncio. Porque Eva falou para o homem assim, a serpente falou, o dia que você comer, você não vai acontecer nada. Adão, que estava com Eva ali naquele lugar, e a palavra com ela, vem do hebraico, inha, significa que tem uma conotação tão forte de presença física, quase que de uma relação sexual. Ele estava com ela, mas ele se silenciou. E eu vejo que ali está em Gênesis isso, e nós também temos a gênese do problema da liderança hoje, principalmente a liderança masculina. Porque Deus criou o homem para falar, mas nós sabemos que a cada dia que passa, esse homem fica em silêncio. E é interessante que a palavra homem, macho, no hebraico, significa zakar. E o significado é aquele que lembra. Aquele que lembra. Ele lembra de quê? Lembra dos mandamentos de Deus, lembra das promessas de Deus, lembra dos feitos de Deus. Do Criador. Do Criador, porque, olha, você consegue imaginar que uma geração que viu um milagre tão grande, Deus abrindo as águas do Mar Vermelho para o pessoal passar a pé enxuto,
que essa geração se esqueceria de Deus? Então, a primeira palavra para o homem, em termos de liderança, é que ele tem que falar. E falar o quê? Lembrar dos princípios, dos mandamentos de Deus o tempo todo na sua casa. Então, eu creio que o primeiro privilégio de ser homem é que nós somos chamados a ser líderes. Nós somos os cabeças, não no sentido de ser cabeçudo, não no sentido de ser um líder autoritário, um líder massacrante, mas aquele que tem a sensibilidade de escutar o que Deus tem para falar e falar. Então, eu acredito que essa é o primeiro resgate da liderança. O homem, ele precisa falar. E uma das primeiras coisas que eu falo sobre o homem é que ele como líder, ele tem que ser um líder espiritual na sua casa. Boa. Em primeiro lugar, ele tem que ser um líder espiritual. Em qualquer área da sua vida, nos negócios, eu trabalho no mundo dos negócios o tempo todo, e a gente sabe que Deus se manifesta também no mundo dos negócios. Mas ele precisa falar, ele precisa ser um agente de Deus para trazer ordem e organização, tanto na sua casa quanto na empresa, trazer vida e beleza, vida de significado, vida de propósito e também trazer direção e orientação. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta, te ouvindo aí atentamente, você citou várias áreas da sociedade. Família, negócios, um ministério também, por que não, né? Igreja, eclesiástico. Dentro desses três, vamos pegar esses três, família, empresas, mundo dos negócios e ministério eclesiástico, igreja. Dentro desses três, qual você acha que é o mais difícil hoje para o homem liderar e por quê? Onde você vê que o homem tem perdido mais espaço ou negligenciado mais o seu papel dentro da liderança? Igreja, ministério e família. Qual dos três? Empresa, ministério e família. Qual dos três e por quê? Pastor Mateus, eu penso que a área mais difícil para o homem se movimentar é na área familiar. Porque no mundo dos negócios, ele parece que ele vai no automático. Parece que a gente vive numa sociedade que faz parte do homem, ele ser o provedor, e ele se cobra muito. E eu não acho que ele chega nesse ponto, nem é por uma irresponsabilidade. Eu acho que até às vezes é excesso de zelo, que ele vai muito fundo no mundo dos negócios e esquece da família. Então, eu penso que a área mais difícil para o homem ser um líder é na área familiar. E as estatísticas, elas falam que, levantadas, que um homem, em média, passa apenas 7 minutos de tempo de comunicação com os seus filhos e com a sua família. Isso é muito pouco, não é? 7 minutos de 24 horas. Não é possível. Que isso? Aí, um grande problema. E aí a gente vê o porquê que a família, a sociedade, o mundo está do jeito que está, então, né? Jesus amado. Esse esse dado aí para mim agora me pegou de surpresa. Mas eu tenho um dado bom agora. Esse dado é um dado ruim, nós temos um dado bom nesse programa. Você que está nos assistindo, ficou surpreso negativamente com isso aqui? Agora você vai ficar surpreso positivamente com o recado do pastor Serginho. É isso aí, no nosso Agora é com Eles, o momento é da saúde. E eu pergunto para você, como anda aí a sua saúde? Você tem sentido aquelas dores quando você vai subir as escadas? Você tem sentido dores quando carrega aquelas sacolinhas do supermercado? E você, diabético, está com dificuldades para controlar aí a sua doença? Então, chegou a hora de você voltar a ter qualidade de vida e hoje recebemos aqui nossa querida Michele, que traz para o nosso programa um anúncio muito especial do poder da planta Ora Pronobis. Ela ajuda a aliviar as dores, a controlar o diabetes e ainda beneficia todo o nosso organismo. Correto, Michele? Corretíssimo, Serginho. Então, por si só, a Ora Pronobis é uma ótima fonte de nutrientes com ação anti-inflamatória e antioxidante. Mas o Ora Pronobis da Francis Life é ainda mais potente. Por quê? Porque foi formulado com 20 aminoácidos que agem diretamente no foco das dores. Por isso, ajuda a aliviar dores articulares, musculares, mas também, Serginho, aquelas dores mais intensas que acometem aí tantas pessoas, como as dores causadas pela artrite e pela artrose.
Mas atenção, hein? Esse tratamento ele é exclusivo. Você só encontra ligando 0800 771 6868. Vou repetir, hein? Olha só, 0800 771 6868. Querida Michele, então me ajude aqui, assim como o pessoal de casa, além de combater essas dores, o Ora Pro Nobis da Francis Life também ajuda a controlar o diabetes e como? Sim, ajuda sim. Esse Ora Pro Nobis ajuda a controlar e a prevenir o diabetes porque é uma super fonte de proteínas, minerais e fibras que auxiliam no controle de patologias como diabetes, o colesterol e também pressão alta. Ligue 0800 771 6868 e fale com nossos consultores agora. Agora, Michele, também mais uma pergunta, porque a gente precisa saber de tudo aqui no nosso claro. Agora com eles. O Ora Pro Nobis também nos ajuda a fortalecer a imunidade? Com certeza, ele também ajuda a fortalecer a imunidade porque tem 15 vezes mais vitamina C do que uma laranja. E também tem mais cálcio que o leite, fortalecendo a saúde dos ossos. Você aí de casa, quer voltar a ter mais qualidade de vida? Eu quero, Serginho. Eu também. Então vamos lá, liga agora 0800 771 6868. E quem ligar e falar que viu Ora Pro Nobis aqui na Rede Super, vai ganhar, tem desconto, tem presente, vamos lá, hein? Uau. Desconto de 70%. Uau. E de presente, o gel massageador Chronic Life. Gente, então não dá para perder tempo, corre aí, pega o seu telefone, já liga aí rapidão, porque afinal de contas, para essa promoção da Rede Super, são 70% de desconto e claro, você ainda vai ganhar o gel Chronic Life de brinde. Não dá para perder. Ligue 0800 771 6868. Repetindo, 0800 771 6868. Eu disse que seria uma surpresa muito boa para você, não foi isso? Mas continuando aqui com o nosso assunto, com a nossa conversa, eu queria saber mais uma coisa do senhor, pastor, se o senhor puder nos responder. Eu não sei se você tem essa ideia, eu quero saber agora. A liderança de hoje é um pouco diferente da liderança do passado. Eu acho que a liderança do passado era mais firme. E a liderança de hoje, ela não conquista, ela administra o que outros conquistaram. É geralmente assim nas grandes empresas. Por que que você acha que isso acontece? Por que hoje a liderança não tem mais aquele talento, aquele poder como de antes? É negligência daqueles que vieram antes, que não passaram com excelência? Ou aqui os dias, nós hoje, os homens de hoje, os líderes de hoje, não absorveram, não quiseram trilhar o caminho dos seus pais, dos seus avós, porque eu tenho essa impressão, parece que os homens do passado, os líderes do passado, eram mais talentosos, eram mais fortes, mais rígidos na sua profissão, na sua liderança. Como é que você vê tudo isso? Eu acho que essa é uma percepção forte e exata, mas eu creio que parte disso é pelos tempos. Né? Os tempos passados eram tempos muito difíceis. Né? Eu acompanhei a história, e muitos de vocês que estão aqui, estão nos ouvindo, acompanharam a história dessa geração nossa que veio do fogão de lenha à inteligência artificial. Né? Eu acredito também que tempos difíceis formam líderes fortes. Tempos fáceis formam líderes fracos. E eu creio que a geração do passado é uma geração que enfrentou muitas dificuldades, enfrentou guerras, enfrentou dificuldades terríveis. É uma geração que não tinha nem telefone, muitas vezes não tinha essas facilidades da vida moderna. Verdade. Mas eles perseguiram os seus sonhos, seus projetos e se tornaram fortes apesar das adversidades. Essa geração de hoje, ela já experimentou tempos mais fáceis. E tempos mais fáceis faz com que a gente se relaxe, né? Os homens fracos. Né? Se tornem homens fracos. E eu creio que um dos grandes segredos para um líder hoje, nesses tempos considerados mais fáceis, das facilidades, a internet, né, a geração do micro-ondas, você não tem que esperar, o mundo das facilidades, tudo rápido, você apertou um botão, a coisa acontece e tal, o celular é uma coisa, né, você mexeu ali na tela, você já está conectado com o mundo. Então, isso é algo muito bom, mas ele oferece os perigos. Então, eu creio que
nós precisamos, como líderes, fundamentar esses valores que foram os mesmos valores que fizeram das gerações passadas gerações fortes. Um prédio grande, eu trabalhava numa organização, tinha um escritório na Savassi, e eu estava acompanhando a construção de um prédio que seria muito alto. E durante, assim, praticamente meses, não se via nenhuma parede subindo, mas tudo indo para baixo. Sim. Então, aquilo me trouxe uma lição muito preciosa. Antes de você crescer para cima, você tem que crescer para baixo. Antes de você alçar voos maiores, você tem que ter raízes. Eu acho que falta muito nesse tempo uma geração de raízes fortes. E para que isso aconteça, nós precisamos de inculcar esses valores nos nossos filhos. Boa. Pronto. Pastor Devi, aqui a gente não fica só entre nós, não. O senhor, naturalmente, conhece aquelas praias belíssimas ali do litoral de São Paulo, Santos ali, naturalmente. Guarujá. Vamos dar uma passeada lá? Vamos lá. Guarujá, Praia Santos. Bela, Praia Grande, tudo isso. Então, gente, vamos colocar agora nessa nossa boa conversa, nessa nossa boa prosa aqui sobre a liderança masculina, o nosso querido pastor da Lagoinha Santos, nosso querido Rezende Neto. Pastor, seja bem-vindo aqui o nosso Agora com Eles. A imagem tá boa, o volume que ficou baixo. Nós acabamos de falar que o homem tem que falar, Sérgio. Tem que falar. Então vamos lá. Pode falar aí, pastor, vamos ver se já resolveu, se está tudo certinho. Oi. Aí, tá. Sensacional. Então, eu quero dizer para vocês que eu estava aqui nos bastidores ouvindo a conversa e doido para entrar aí, né? Muito obrigado por poder fazer parte aqui com vocês. Então eu pego o gancho aqui na pergunta que o Matheus fez ao pastor Devi, exatamente sobre essa condição da liderança do homem na família. Como é a sua perspectiva sobre esse ponto da liderança, a deficiência, a visão para o futuro e até o meio prático aí para a gente colocar ali o vagão no trilho novamente, pastor? Pastor, uma coisa que eu tenho percebido, assim, aqui nos nossos negócios, eu também sou empresário, e eu gosto de ter a última conversa, na hora de bater o martelo para a contratação, ainda é comigo, eu gosto desse processo. Uma coisa que eu tenho percebido é que talvez a dificuldade dos homens de impor essa sua liderança natural, essa liderança que Deus nos deu, venha de uma questão de paternidade hoje das famílias. Eu tenho visto histórias de distorções no papel dos pais, dos homens, dos líderes que esses homens tiveram. E eles acabam meio que reproduzindo uma certa fragilidade. Hoje mesmo eu tive uma entrevista, tive algumas entrevistas, né? E, por exemplo, cada vez mais homens que não têm alguém, uma referência masculina, homens criados por mulheres fortes, mulheres que foram para o mercado, que trabalharam, que criaram seus filhos, mas que esses homens ficaram sem uma referência masculina. E eu acho que isso tem um peso muito grande nessa dificuldade que vocês estão falando aí, viu? E o pastor Devi também colocou, Matheus, sobre essa questão ali de viver do fogão a lenha à inteligência artificial. Mas nesse ínterim aí, a gente viu muita coisa acontecer. E passamos, claro, né, como sociedade, pela revolução sexual. Que ali eu acho também foi um start importante quanto a essa retirada, né? O objetivo era tirar o homem de cena, emerge aí esse feminismo, né? Então, com a finalidade de desfazer a figura de Deus, porque estava tirando a figura do homem também na família. Exatamente. E hoje a gente lida com isso por causa desse vácuo que nós deixamos, a nossa geração passada pelo menos, deixou como aí, né, hoje um modo aí para a gente consertar. É por aí, né, pastor? Exatamente, pastor Serginho. A gente vive hoje essa cultura pós-moderna, né? A cultura pós-moderna, ela quer abolir conceitos que são conceitos de Deus para a vida das pessoas. Pela cultura pós-moderna, não existem absolutos concretos como a verdade. Tudo é relativo. Então, certo e errado
são conceitos relativos, certo ou errado. Não existe absolutos concretos como a verdade. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela trabalha com esses absolutos concretos de verdade, de justiça, de retidão. E a orientação do homem como líder, ele tem que ser baseado nesses valores. Ela tem que estar ancorada nesses princípios, que são princípios que não se acabam, né? São princípios eternos. E é interessante, você falou sobre essa questão do feminismo, e a gente vê que na criação de uma criança, as épocas são de 1 a 3 anos, né, essa primeira infância, de 3 a 7 anos, e depois disso, entra ali, logo depois, a adolescência e a fase mais de jovem, a fase adulta. Mas muitos pais, eu creio que esse é um dos problemas dessa geração de líderes, porque muitos pais, quando a criança ou o adolescente entra nessa fase de adolescência, eles acham que os questionamentos do adolescente, eles não podem ser rebatidos. E ao contrário. Por exemplo, tudo que nós ensinamos para os nossos filhos, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho, ela não vai se desviar dele. Quando que nós ensinamos? De 1 a 3 anos, de 3 a 7 anos. Quando o filho chega nessa fase de adolescente, ele começa a questionar tudo que ele aprendeu. Certo, mas a maioria dos pais, eles ficam com medo de firmar esses conceitos, né? Do confronto. Porque não tem segurança no que fez na base. Exatamente, né? Mas o que acontece é o seguinte, quando eles não firmam esses valores, o adolescente, ele fica inseguro e ele se perde, porque ele não encontra a afirmação dos conceitos absolutos que foram ensinados. Então, não, pode terminar. O líder, o pai, né, ele precisa ter essa força para falar, para lembrar tudo que foi aprendido, e mais, o filho não está querendo ser desmentido ou ser contrariado, ele está querendo encontrar uma afirmação, uma segurança daquilo que ele aprendeu. Então, quando o pai fala, não, é isso mesmo, e aqui em casa é assim, aqui em casa nós temos esse horário, aqui em casa nós temos isso, aqui em casa você faz suas tarefas para depois ser recompensado. A coxa do frango é do seu pai. A maior é do pai. Falando nisso, perguntar também para o pastor Rezende, trazer ele para essa pergunta também. O pastor Devi está falando sobre as idades das crianças, né? E tem o líder, o pai ali, as crianças estão vendo. O pastor Rezende, você consegue perceber assim uma idade que o líder pai consegue reconhecer, ou o líder-chefe no emprego, ou o pastor começa a reconhecer, consegue reconhecer um líder que está surgindo nato ali? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a Bíblia, a Escritura Sagrada em Romanos 12, mostra para nós o dom de governo, né? O dom de liderança. Você consegue falar para a gente quando nós conseguimos ver em nossas crianças futuros líderes ali? Porque nem todo mundo vai ser líder, é um fato. Verdade. Mas como a gente consegue discernir e a partir de qual idade, se é que existe isso, um futuro líder, um próximo líder? Uma primeira característica que eu vejo em alguém que tem potencial para se tornar um grande líder é iniciativa. É alguém que percebe que tem algo que precisa ser feito e faz sem que lhe peça. E alguém que se preocupe em entregar sempre um pouco mais do que é pedido. Então, a gente começa a ver isso, às vezes, desde muito novo, numa idade, alguém que tem essa preocupação de entregar um pouco a mais. Porque eu vou te dizer, não tem nada pior, e para mim, nada que me demonstre que alguém está mais distante de uma liderança do que alguém que só faz o que se pede. Então, eu costumo dizer, por exemplo, no trabalho, alguém que não saiba cumprir ordens ou que só saiba cumprir ordens. Nenhuma dessas duas, você precisa de algo ali. Então, por exemplo, você imagina você pedindo para alguém, olha, você pode varrer esse ambiente para mim? Aí você volta, o ambiente está varrido, mas não catou o lixo. Aí você fala, cara, você não catou o lixo, você não pode... Ah, você pediu para varrer. Aí, não, tá bom, você pode catar o lixo? Aí o cara cata. Aí ele joga na lixeira, o lixo está transbordando. Aí você fala, cara, mas você não trocou. Não, você pediu para catar. Nossa. Então, para mim, quando o cara, você pede para o cara varrer, o cara varre, o cara cata, o cara joga no lixo, ele vê que está cheio, ele já troca, volta.
você olha para esse cara e fala, aqui tem um potencial líder. Para mim, é a primeira, é sutil, mas já dá para ver que ali tem um líder. Eu creio também que uma das coisas muito importantes na liderança é a capacidade de ensinar. Então, muitas vezes, os pais não têm essa paciência de gastar tempo de ensinar. E eu aprendi até isso com minha mãe, que como ela nos ensinava. A primeira vez ela fazia sozinho e a gente observava. A segunda vez, a gente fazia junto com ela. E a terceira vez, nós fazíamos sozinho e ela observava. E a quarta vez, a gente fazia sozinho. Então, eu creio que liderança é um processo que você aprende. Nós encontramos na Bíblia, Deus tem uma capacidade extraordinária de fazer com que pessoas comuns realizem coisas impossíveis, né? Espetaculares. É o caso de Gideão, é o caso até próprio de Moisés, que era gago, tinha uma série de dificuldades, Jeremias, que se achava uma criança, ele conseguiu fazer coisas extraordinárias, não é isso, pastor? Verdade. Com certeza. Verdade. Meus queridos convidados, nosso tempo aqui joga contra, mas eu quero aqui agradecer a participação do nosso pastor Rezende Neto, da Lagoinha Santos. Pastor, obrigado pela participação aqui no nosso programa, viu? Dá um beijo, pastor Daniel, no Wesley e a turma toda aí de Santos, viu? Obrigado. Muito obrigado, vou dar sim, a gente gosta muito de vocês, somos admiradores do trabalho de vocês. Obrigado por poder participar com vocês, viu? Show de bola. E em breve nós estamos aí de novo para pegar uma praiazinha aí de leve, né? Forte abraço, meu pastor, muito obrigado. Pastor Devi, pastor Mateus, vamos tomar uma água aqui? Agora. E liberar você aí de casa para tomar aquela água também, rapidinho, ir ao banheiro aí e tudo, porque daqui a pouco a gente volta com esse assunto extraordinário, liderança masculina, aqui no nosso Agora com Eles. Agora com eles aí na sua telinha para abençoar o homem cristão brasileiro e toda a sua família. Porque aqui a gente pensa em todo mundo, não é? E falar em todo mundo, nós queremos agora no nosso programa também dar vez e dar voz às mulheres. Pastor Mateus Alves, agora é aquele momento especial, onde colocamos uma mulher na nossa boa prosa e sabe quem vai trazer para a gente uma palavra aqui agora? Eu sei, você quer que eu fale? Pode falar, então. Natália Zanoni. Olá a todos, Pastor Serginho, muito obrigada pelo convite, que satisfação fazer essa apresentação aqui, esse acréscimo. Que tema importante, né? Liderança. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Zanoni, sou uma das pastoras auxiliares aqui de Lagoinha, Uberlândia. Algo que eu aprendi assim claramente com o meu pastor Walter Procópio sobre liderança nesses últimos anos caminhando juntos é que quem centraliza não expande, não cresce. Eu tinha muita dificuldade, inclusive, em delegar. Eu era uma pessoa, uma líder centralizadora. Quantos de vocês que estão ouvindo que também ainda vivem nesta fase? Mas algo que eu entendi, que eu aprendi nós precisamos olhar para a Bíblia e ver os modelos daqueles que deram certo, daqueles que realmente cumpriram o propósito do Senhor. Quando nós falamos de liderança, nós precisamos ter a mente a respeito da proposta de Jesus Cristo, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu sozinha não consigo fazer isso. Então, quanto líder, eu aprendi com o meu pastor Walter Procópio que nós precisamos pastorear, liderar, expandir no caminho, trazendo pessoas para perto, influenciando pessoas para que todos juntos consigamos cumprir esse propósito de alcançar as nações. Eu tenho para mim 3 características importantíssimas para o líder do século XXI. Primeiro, paixão. O líder precisa ter paixão por Deus, paixão pela palavra e paixão por pessoas. Afinal, o líder lidera pessoas. A segunda característica importantíssima para mim é o dinamismo. No século XXI, como precisamos ser flexíveis, dinâmicos, atualizados, entender o que está acontecendo, entender as características da próxima geração. E a terceira, para mim, é expansão. O líder que não tem essa visão de expansão não cresce e não permite com que a equipe cresça. Hoje, por exemplo, estou aqui em Belo Horizonte e eu estou tranquila, tratando aqui com meu esposo na ala médica, porque eu sei que a minha equipe está em Uberlândia fazendo tudo com excelência. Porque hoje eu consegui descentralizar, equipar uma equipe, treinar líderes da minha equipe para que eles possam fazer tudo o que tem que fazer na obra sem depender de mim.
Ou seja, me tornei desnecessária. E o pastor Walter sempre fala isso. Um líder precisa ser desnecessário. Isso sim é um sucesso na liderança. Quando a obra não para porque você parou, mas a obra continua expandindo, crescendo, apesar de você. Então hoje, para mim, essas 3 características são muito importantes para que nós possamos cumprir a obra, cumprir o propósito, o chamamento do Senhor, gerar líderes conforme nós, né? A Bíblia diz que o povo é conforme o sacerdote. Então nós, enquanto pastores, enquanto líderes, precisamos avaliar quem nós somos, nossa identidade, nosso propósito, nossa visão, nossa paixão, porque a equipe será como nós somos. Então eu preciso que você entenda isso. Quem centraliza não cresce. E nós temos um propósito de expandir, de fazer crescer e alcançar as pessoas com a palavra de Deus. Então essa, para mim, é a principal característica do líder, descentralizar. E para mim, pessoalmente, foi um dos maiores desafios, mas com a graça de Deus e com muita lapidação do meu querido pastor Walter Procópio, nós conseguimos. Deus abençoe vocês, espero ter contribuído. Show de bola, pastora Natália Zanoni, obrigado, beijo, pastor Walter, pastor Eliane, lá em Lagoinha, Uberlândia, beijo para todo mundo, turma boa, hein, Matheus? Legal demais o trabalho da Lagoinha, Uberlândia, nós estamos sabendo aqui em Belo Horizonte o que está acontecendo lá. Espetacular. Pastor Devi, uma pergunta, acabamos de ver aí, né, uma líder mulher, como o líder homem, no mercado de trabalho, onde você quiser situar, encara a liderança feminina? Será que encara naturalmente ou pelo instinto masculino encara com uma certa dúvida, um certo medo, uma certa preocupação? Qual é a sua experiência nisso e como você vê isso no mundo em geral? A experiência no mundo corporativo é que as mulheres, de um modo geral, elas têm sido assim, muito sacrificadas, muito negligenciadas e até sofrendo assim, um forte preconceito no mundo corporativo. Mas as pessoas da área, principalmente o pessoal da área de marketing, sabe que a força feminina ela é muito grande. E o próprio mercado tem levantado isso, que mais de 80% das decisões de compras, elas partem das mulheres. Então, as mulheres exercem uma força muito grande. Algumas companhias aéreas, algumas empresas, começaram a inovar nessa parte. Por exemplo, a Linhas Aéreas Gol, elas estabeleceram nas suas aeronaves um banheiro especificamente feminino. Olha. Eu acho que isso é uma característica muito forte de valorização desse segmento. Agora, eu entendo que, na perspectiva nossa, com uma visão trabalhada pelos valores de Deus, nós temos que ter uma visão da mulher assim, de uma maneira muito equilibrada. Primeiro, porque a mulher ela não é menos que o homem em nenhuma área. Ela não é menos inteligente, ela não é menos capaz, ela não é menos forte. Ela tem características diferenciadas que eu entendo que nós precisamos de levar isso em conta. Uma mulher, por característica, ela é mais frágil. Não necessariamente que seja mais fraca, ela pode fazer qualquer atividade, pode trabalhar em mineração, pode ser motorista de caminhão, pode trabalhar com atividades pesadas. Já tem até na construção civil. Tem na construção civil, mas existem características, a Bíblia diz que Deus criou a mulher como um vaso mais frágil. Então, a mulher, ela tem que ser trabalhada nessa linha de sensibilidade. E o homem tem que ter, tanto no mundo corporativo, quanto no dia a dia, quanto dentro de casa, essa consciência de que Deus o colocou para ele ser um protetor para que essa mulher possa florescer. Então, homens seguros, eles não se intimidam. Pastor Matheus, pastor Devi. Matheus, falamos com o pastor Rezende lá de Lagoinha Santos. Você sabe ir lá para Santos de carro, sim? Não sei não, mas eu tenho que saber porque eu vou lá na Lagoinha Santos daqui a pouco. Mas você vai colocar ali no seu GPS ali, não é isso? Isso. Então eu quero falar para você que está nos assistindo aí agora, tem um GPS bom para você aí quanto a esse aspecto de liderança. E olha o que eu tenho aqui nas minhas mãos aqui, ó. Líderes de alta performance.
É o livro escrito aqui, um manual, é um GPS escrito pelo nosso pastor Dervi. Pastor, eu estou aqui com essa obra aqui, né, do senhor aqui, já li, né, fui abençoado já no início do ano. Coisa boa. E conta pra gente aí rapidamente sobre esse livro, pessoal de casa, para adquirir, de que forma a gente chega lá. Pastor Serginho e pastor Mateus, olha, eu, na minha formação, eu tive a ajuda de muitos líderes que me ajudaram como mentor, mas eu vejo que hoje, nessa geração, tem muitas pessoas que estão se aventurando no mercado de trabalho, na vida, sem uma mentoria, sem a ajuda de pessoas que já trilharam aquele caminho. Então, esse livro, ele faz parte de um processo de vida. Então, tem coisas aí que eu aprendi viajando pelo mundo, né? Na minha vida profissional, eu tive oportunidade de praticamente viajar o mundo inteiro, Alemanha, Suíça, Áustria, Holanda, Japão. Então, viajei o mundo inteiro. Então, muitos dos princípios que eu trago aí no livro são princípios que eu aprendi no dia a dia e que eu entrego aí para as pessoas para que elas não precisem errar aonde eu errei. Muito bom. Pastor Mateus, eu estou com esse exemplar aqui, como eu já tenho um, esse aqui, pastor, eu vou dedicar para o jornalista Marcelo Silveira, esposo ali da nossa diretora Grazi Silveira. Eu sei que vai fazer muito bom uso e você vai ganhar um também. Perfeito, obrigado. Então, pessoal, você de casa, já procure aí para adquirir essa obra aqui maravilhosa, Líderes de Alta Performance, do nosso querido pastor Dervi. Pastor, claro. Serginho, eu queria falar só uma coisa. Liderança, para mim, é um processo. Então, é um processo diário. Você tem que colocar na sua agenda que você vai melhorar. Então, você vai estudar, você vai ler, você vai sair de casa, você vai conversar com pessoas, você vai se inspirar em pessoas que podem inspirar você a ser melhor, a vencer dificuldades. Você vai investir nos seus pontos fortes. Eu isolo os seus pontos fracos, mas conheça os seus pontos fortes e coloque uma lente de aumento nos seus pontos fortes, invista nos seus pontos fortes para você se tornar cada vez melhor. Então, é um processo que você constrói com a sua seriedade, com disciplina no dia a dia. Muito bom. Deu para aprender, Mateus? Demais, dá conta. Sensacional esse programa aqui que é feito para o homem brasileiro. Então, gente, já está lá no YouTube, você já manda para todo mundo, pega o link aí para todo mundo, porque é para abençoar toda aí a família brasileira. Pastor Dervi, eu vou encerrar aqui de uma forma diferente, vou dar um beijo no senhor aqui. Pode ficar sentado. Isso, obrigado. Uma grande honra receber o senhor, Mateusão. Aquele abraço. Moçada, ficamos por aqui, mas marcando o encontro para o próximo programa, e eu tenho certeza que nesse próximo encontro, em nome de Jesus, estaremos juntos. Continue com a programação da Rede Super, claro, é feito para inspirar você. Deus abençoe. Vamos nessa. Valeu. Obrigado.